Saudações a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos e irmãs, para mais um daqueles vídeos da série Os Segredos da CCB. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, com saúde espiritual. Esta série vem para desmistificar algumas coisas pequenas que existem escondidas na congregação. O quadro retirado. Você sabia que na congregação cristã no Brasil havia um quadro com um texto colado às paredes junto aos átrios, próximos às portas e dentro das secretarias das igrejas? Que quadro que era esse e por que foi retirado? Muito bem, para explicar isso rapidamente num vídeo curto, você sabe o que é um insight? Um insight é um termo insight é um termo britânico, né, que virou uma gíria, um neologismo no Brasil, uma aspiração. Então, o Luiz Franciscon, que foi o fundador da Assembleia Cristã, ele teve um insight, uma revelação. O que é essa revelação? Ele teve uma aspiração, ele começou a analisar as outras igrejas da época, o movimento que ele acreditava, ele começou a analisar o movimento dos próprios amigos e irmãos que frequentavam as igrejas evangélicas, os companheiros de trabalho e de evangelismo. Ele começou a perceber que já começava a aparecer naquela época um tipo de egoísmo, pessoas com ganância, de fama, querendo se promover, né? Um antropocentrismo, né? O homem querendo aparecer. E ele analisando tudo isso aí, teve como eu vou dizer para vocês, assim, uma aspiração, uma inspiração, que ele chama de revelação divina. E ele escreveu um texto chamado Constituição da Obra de Deus, na qual ele fala que aonde três coisas não foram as principais, que é Jesus, o Espírito Santo e a caridade. Onde esses três não governarem uma missão, uma igreja, ali não tem Deus, ali tem um ser humano aparecendo com sabedoria humana, querendo enganar o povo, ganhando glórias, dinheiro e fama. Esse texto que Luiz Franciscon escreveu, muito bonito, até hoje existe nas placas, nos quadros, nas congregações americanas que não são da congregação cristã. Perdão. O próprio Luiz Franciscon, ele fundou muitas igrejas, 12 no total, que não fazem parte da congregação. 3 ou 4 têm uma certa ligação com a congregação, se conversam. O restante não estão ligados à mesma fé e doutrina. Principalmente em Chicago, na igreja onde que ele terminou a sua carreira e faleceu lá, seu filho faleceu lá e seu neto também já faleceu lá, né? Luiz Franciscon, naquela igreja que ele estava lá, em Chicago, ainda tem esses quadros lá, alguns são envidraçados, tem um vidro em cima para proteger, com essa revelação que ele fala que a Constituição da Obra de Deus tem que ter Jesus como a cabeça, a guia do Espírito Santo, né, que é a guia pelas escrituras, do entendimento, e depois, por último, ele fala a caridade, que é o amor ao próximo, Então, onde não tiver esses três juntos, ali Deus não está. Dá para dizer claramente que é isso, que ali realmente é mais uma empresa do que uma fé em Deus, uma religião. É uma empresa, é um clubinho. O que aconteceu? Durante muitos anos, esse quadro existia na congregação cristã no Brasil aqui. Porque alguns anciãos que conheceram Franciscon e que, mesmo com a dissidência criada pela congregação, esses anciãos que conheceram, esses ministros que conheceram particularmente Franciscon, gostavam dele, resolveram colocar nas igrejas. E foi tomando um certo foco que quase todas tinham. Só que aquele quadro começou a afrontar os grandes líderes da congregação. E os grandes líderes da congregação se acusavam por aquele quadro. E resolveram tirar na década de 90. Lá por 97 eu cheguei a ver alguns aqui em Curitiba que eram em bronze, muito bonitos, como fossem aquelas placas comemorativas que tem nas inaugurações dos museus, praças e parques. Existem muitos mitos por aí, que seria talvez uma revelação naquele quadro, que quando fala organização da caridade,
talvez fosse uma organização humana, uma maçonaria. Mas não é isso. Na verdade, aquele quadro fala sobre caridade, que é o amor que vem de Deus e que ele não tem limite, moderação. Então a congregação cristã no Brasil, na figura dos seus ministros, presidentes e administradores, resolveu tirar por causa disso. Por causa do quê? Por causa dessa afronta a eles. Claro que eles deram a explicação que como essas frases, essas passagens não estão na Bíblia, não estão escritas na Bíblia, então tem que tirar, porque não está na Bíblia, tem que tirar da igreja. Porque lá é só o nome do Senhor Jesus Cristo, é só isso que tem que estar na igreja. Né? Eles usam aquela passagem lá, que quando o próprio Paulo fala lá no Areópago, que ele conheceu um templo que não tinha nada, nenhum quadro, nenhuma pintura, nenhuma estátua, nada, somente o nome do Deus desconhecido. Então aquele tipo de templo que ele aprovou, aquela cultuação que ele aprovou, aquela religião que ele aprovou, né? Eles usam essa desculpa, mas na verdade é porque aquele quadro afrontava eles. Toda vez que um ancião cooperador ou alguém do ministério que entrava na igreja, que tinha uma vida indissoluta, olhava aquele quadro, ele se acusava. Então, aí ele via aquela passagem que dizia assim sobre a caridade, que é o amor fraternal incondicional. Não é condicional se tem um batismo, se é do mesmo batismo, se é da mesma cor, se é da mesma raça, se é da mesma idade, se é da mesma roupa, ou se é da mesma cidade ou da mesma cultura. É um amor incondicional. Então aquele quadro acusava eles. Então aquele quadro se tornou insustentável. Então eles inventaram uma mentira, um boato aí, que hoje é chamado de fake news, que um padre católico, né, porque sempre cria um inimigo, né? O padre católico foi lá e viu aquele quadro e pediu para tirar aquele quadro afrontava a igreja católica. E o povo acreditou nessa mentira durante muitos anos. Então quem tem mais de 30 anos, que conheceu a denominação há mais de 30 anos, sabe desse quadro, da existência desse quadro, com essa inspiração que Luiz Franciscão colocou ali, que foi escrita. E sabe-se que as outras igrejas irmãs, né, que não são da congregação, fundadas por Franciscão e por outros missionários, ainda tem esses quadros e esses dizeres lá no átrio, ou lá na secretaria, ou guardado em algum canto. Então esse é um segredo que você não sabia, talvez, que existia um quadro dentro da congregação cristã que foi retirado e foi banido porque ele afrontava o santo ministério. Deus abençoe você, a tua vida, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.